Bom, então, na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar o conteúdo de derivada, né? Na segunda parte, digamos assim, do curso, eu acho que a gente demorou muito em limite, na verdade, mas eu acho que valeu a pena ter demorado mais em limite e pré-cálculo, justamente para a gente ter mais tempo de se recuperar, né? De vocês recuperarem, talvez, o que ficou. E agora a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais rápido. Bom dia. Agora a gente vai conseguir andar um pouquinho mais rápido, porque a não ser hoje, né, que é essa primeira aula de derivada, eu vou ficar um bom tempo explicando aqui o que é e por que é do jeito que é a derivada, mas aí depois disso a gente vai ter uma tabela de derivadas e tudo vai ficar mais fácil e mais rápido, eu espero, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre o tal problema das tangentes que eu falei lá na primeira aula. Então, a ideia é a seguinte, ó. Digamos que a gente tem aqui um círculo, ou uma elipse, tipo essa aqui, certo? Ou então que a gente tem uma figura qualquer aqui. A gente tem uma curva assim, certo? O problema das tangentes é um problema que existia antes do cálculo diferencial, que era um problema assim de como é que eu vou determinar uma, bom dia, uma tangente a uma curva. Tangente, para quem não sabe, é uma reta. Tangente é uma reta que toca uma curva só num ponto. Certo? Então, bem aqui, ó, essa reta aqui seria tangente à elipse nesse ponto. Quando a reta toca assim em dois pontos, ela não é tangente, ela é chamada de secante, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ó, é secante a secante a essa curva aqui, tá bom? Por outro lado, essa outra tem aqui é tangente à curva nesse ponto aqui, ó. Então aqui tem algumas coisas para a gente entender melhor esse problema. O problema é que depois do René Descartes, as curvas passaram a ser descritas por equações, né? Essa foi a chamada geometria analítica. Bom dia. Então, a elipse, como vocês sabem, ela é descrita por uma equação, onde aqui eu posso botar um eixo x e aqui um eixo y. Se aqui for A e aqui for B, a elipse vai ter uma equação que vai ser assim: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então a questão é, sabendo que a elipse é descrita por essa equação, será que eu consigo dar uma equação exata para essa reta R que é tangente à elipse num certo ponto? Porque a secante é fácil de desenhar. Se eu tenho dois pontos aqui, ó, dois pontos aqui, está invisível. Se tiver esses dois pontos verdes aqui, ó, a geometria nos garante, a geometria euclidiana nos garante que por dois pontos faço uma única reta. Então desenhar secante é fácil. É só desenhar os dois pontos e passar uma régua, literalmente. Mas desenhar uma tangente é muito mais difícil. Porque imagine a situação, como é que eu sei que a tangente é essa e não essa aqui, por exemplo, essa verde?
Como é que eu sei que essa tangente vai estar encontrando a curva num único ponto? E se for uma outra equação qualquer, que uma y igual a f de x? Aliás, isso daqui nem poderia ser uma função, porque bem aqui ela teria vários valores, mas isso aqui seria uma curva, né? Uma curva que vocês vão estudar lá em cálculo 4. Como é que eu vou achar essa tangente bem aqui, para essa curva? De novo, achar a secante vai ser fácil. É só marcar esses dois pontos aqui e eu acho essa secante. Mas a questão é, como é que eu acho a tangente? Isso é um problema. E a solução para esse problema é o que conduziu ao conceito de derivada, né? Vamos ver, então, a solução para esse problema aqui através de um exemplo. Ó, tem aqui uma função quadrática, certo? Tem aqui uma função quadrática que é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Não sei se ficou muito pequeno de ver lá em cima. Deixa eu mudar aqui. Tá melhor de ver aqui em cima agora? Ó, função aqui em cima, menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Não importa esses comandos aqui, é só para fazer o gráfico. Aí a questão é a seguinte, vamos dizer que eu quero saber a tangente a essa parábola no ponto x0 igual a 1,5. Nesse ponto aqui. Digamos que eu quero encontrar essa tangente. O ponto fundamental aqui é determinar o coeficiente angular dessa reta, né? Por quê? Porque se o gráfico é uma reta, né? Se a reta tangente, logicamente, é uma reta, então ela vai ser algo assim. Ela vai ser algo assim, não importa muito o eixo x agora. Né? Ela vai tocar a curva aqui num único ponto. Isso que significa ser tangente. E o que vai nos interessar aqui vai ser o coeficiente angular dessa reta. Coeficiente angular, para quem não lembra, quando a gente estudou funções do primeiro grau, a reta ela faz um ângulo aqui com o eixo x. Eu sei que o eixo x está lá embaixo, mas essa reta aqui é paralela ao eixo x, então é o mesmo ângulo que vai se formar lá do outro lado. Θ vai ser o mesmo aqui. Então não interessa muito lá para trás. Então, para quem lembra, o coeficiente angular da reta, o m, aqui se eu escrever a reta como sendo mx mais n, m é o coeficiente angular. E esse m vai ser igual a tangente desse ângulo θ. Então, o ponto fundamental é achar essa inclinação. Por quê? Porque uma vez que eu acho essa inclinação e que eu digo que esse ponto tem coordenada x0 aqui, e aqui vai ser f de x0, né? Porque esse ponto pertence ao gráfico da função f de x aqui, que é a parábola, nesse caso. Tá dando para acompanhar, pessoal? Alguém ficou em dúvida em alguma coisa até agora? É importante a gente não acumular dúvidas nisso aqui. Tá, então, olha só o que eu estou fazendo. Aqui está passando a tangente pela curva da função. A curva da função é essa parábola mal feita aqui. E a tangente é essa reta laranja aqui inclinada. O ponto, eu estou dizendo que o ponto fundamental é determinar o coeficiente angular dessa reta tangente para resolver esse problema da tangente. Por quê? Porque como eu sei que a tangente passa por esse mesmo ponto, que é como uma função, então eu tenho um ponto P, que é o x0, f de x0, que pertence à reta. E como ele pertence à reta, eu posso substituir aqui para determinar o n. O y vai ser f de x0,
que vai ser mx0 mais n. Então, eu obtenho o n. O n é f de x0 menos m x0, onde aqui é o f de x0. Então, a equação dessa reta vai ser substituir aquele n lá. E substituindo aquele n, a gente fica com essa equação da reta aqui, y igual a mx mais n, só que o n é isso aqui. F de x0 menos mx0. Aí, botando m em evidência, a equação da reta é m vezes x menos x0 mais f de x0. Então, essa daqui é a equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Isso aqui é uma fórmula que nós vamos precisar, tá? Essa é a equação da reta tangente. Então, vejam que se a gente sabe o ponto, a gente sabe quem é x0 e quem é f de x0. Alguém ligou o áudio? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Se quiser, é só falar. Então, vejam que a gente conhece tudo aqui menos o m. Por isso, o fundamental para determinar essa reta tangente é encontrar a inclinação dela. Basicamente, como a reta é determinada por duas constantes, m e n, e a gente já tem uma informação que é um ponto dela, que é o ponto onde ela toca a curva da função f de x, a gente já tem uma informação. Então, basta outra, porque são duas constantes. Com uma informação, a gente acha o n, que foi encontrado bem aqui, em cima, do lado esquerdo, e basta encontrar agora o m. Então, o que a gente tem que encontrar, sabendo que a curva passa por esse ponto, fixando esse ponto aqui, o que a gente tem que encontrar é o coeficiente angular dessa reta. E é isso que eu quero mostrar através desse exemplo aqui dessa animação. A parábola está bem achatada aqui para ver se aumenta o gráfico. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Aqui. Assim a gente ganha mais 1 milímetro aqui de espaço. Bom, então é isso, pessoal. Ó. O que eu vou mudar aqui é o m, que é o coeficiente angular. Então, eu fiz o seguinte. Essa curva azul é a parábola, que é, no caso, menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Eu fixei esse ponto com essa bolinha preta aqui, onde elas se encontram. Ó, botei a equação da reta aqui. F de x0 mais m vezes x menos x0, que é onde eu selecionei de azul aqui. Certo? E estou plotando a equação da reta junto com a função. Bom dia. Certo? E o que eu vou mudar, a única coisa que eu vou mudar aqui é o coeficiente angular. Então, eu botei aqui um coeficiente angular igual a meio. Dá para ver que essa reta vermelha não é a tangente que a gente procura. Ela é secante. Eu já deixei a resposta aqui do lado para eu não me perder. A resposta é m igual a 3. E por que é igual a m igual a 3? É justamente a derivada que vai nos dizer por que m igual a 3. Mas é lá que a gente quer chegar. Certo? Então vamos aqui. Se fosse m igual a 1, olha só, a reta subiu um pouco. Então vejam que eu estou aumentando os valores de m e ela está se aproximando da tangente. Quer ver? Se fosse m igual a 1,5. Agora ela está mais perto de ser uma tangente. Se fosse 2. A gente tem quase a impressão de que é tangente, né? Mas não é, porque se a gente olhar muito de perto aqui, dá para ver que tem um azul passando por cima do vermelho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem aqui, ó. Tem um azul passando por cima do vermelho aqui. Então ela não é tangente ainda.
Aí se a gente subir um pouco mais aqui o valor do coeficiente angular, vai ficando cada vez mais próximo de ser uma tangente. Ó, o 2 praticamente já é. Eu já sei que a resposta é 3, então, ó. Ué, não é 3? Será que eu fiz errado? Eu mudei no lugar errado. Aqui é 1,5. Tá aqui, essa é a reta tangente. Essa reta vermelha é a reta tangente à curva menos x ao quadrado mais 6x menos 5, que é essa parábola, no ponto x0 igual a meio, 1,5, que é bem aqui, essa bolinha preta, tá? Então, esse número, quando ele existe, esse coeficiente angular da reta tangente, ele é único, porque se eu aumentar mais, se eu botar 5 aqui, por exemplo, ela volta a não ser uma tangente, ela volta a ser uma secante. Ou seja, uma secante é uma curva, uma reta que atravessa a curva. Professor, Diga. poderia me explicar, no caso, como é que funciona o M? Porque, tipo, eu tô confuso em relação ao eixo X, né? Ainda agora, no Uhum. caso, ele tava, tipo, como se fosse mais inclinado, tipo, como se fosse mais deitado, digamos assim. E aí eu tô Aham. confuso porque eu não tô conseguindo entender muito bem. Ah, entendi. É porque essa inclinação é em relação ao valor da tangente. Deixa eu ver se eu consigo te explicar isso desse jeito aqui, peraí. Não sei se vai ajudar, mas eu acredito que vai ajudar. Isso aqui, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Eu devia ter falado disso aqui quando eu falei de trigonometria, mas tudo bem. A inclinação da reta tangente, adivinha só, por que que o nome da função tangente é tangente? É porque ela dá a inclinação da reta tangente. Então, bem aqui, tu pegar um ângulo bem aqui assim, ó, rapidinho. Ó. Esse, esse aqui é o eixo dos cossenos, né? Vamos botar θ. Então, se isso aqui for um ângulo θ, esse aqui é o eixo dos senos. E se tu botar um outro eixo vertical aqui, bem tangente a esse ponto aqui do ciclo trigonométrico, esse vai ser o eixo das tangentes, certo? De tal modo que esse tamanho bem aqui, bem aqui, ó, daqui para cá, é a tangente do θ. Então, se for um ângulo pequeno, a tangente dele vai ser pequena. Tangente pequena. Então, a inclinação vai ser essa reta aqui, ó. Essa reta aqui que vai ter essa inclinação pequena. Então, a inclinação é sempre em relação ao eixo X e esse ângulo aqui, ó. A inclinação vai ser 1 quando a tangente for 1, para te ter uma ideia de valores, né? Que é sempre bom a gente ter uma ideia de valores. A tangente vai ser 1 quando a inclinação for
45 graus, que vai ser mais ou menos bem aqui. Ó. Deixa eu mudar logo o desenho que vai ficar melhor. Só que eu fiz merda, mas tudo bem. É mais ou menos bem aqui. Essa aqui é uma inclinação igual a 1. Isso aqui é um θ igual a 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. Tá? Nesse valor, a tangente vai ser igual a 1. Então, isso vai dar a inclinação da função identidade aqui, ó. G de x igual a x. Ela vai ter um ângulo de 45 graus aqui e o coeficiente angular dela é 1. Veja que G de x é igual a 1 vezes x, né? E esse 1 é o coeficiente angular, é mx mais n, onde o m é igual a 1 e o n é igual a 0. Então, essa diagonal perfeita aqui, de 45 graus, corresponde a uma inclinação m igual a 1. Qualquer uma que esteja abaixo dela vai ter uma inclinação menor do que 1, até que lá no limite, aqui a gente vai ter o eixo x, onde o eixo x corresponde à função y igual a 0. A gente poderia chamar uma g de x igual a 0, constante. E então ele tem uma inclinação igual a 0. Qualquer outro que tenha uma inclinação aqui entre o 0 e o 1, ou seja, bem aqui, vai ter uma inclinação entre 0 e 1. Poderia ser, por exemplo, m igual a meio. Então, uma inclinação igual a meio significa uma curva, uma reta, melhor dizendo, que passa com essa inclinação azul aqui, entre o eixo x e a diagonal, ou seja, entre 0, aqui corresponde a m igual a θ igual a 0, e aqui θ igual a 45. Então, qualquer um entre 0 e 45 vai estar aqui nesse meio, nessa região onde eu desenhei essa curva azul. Uma inclinação maior que essa corresponde a uma tangente maior que essa. Então, percebe que se eu for aumentando muito aqui, ó, essa daqui vai ser o valor da inclinação dessa reta. Então, bom dia. Então, se eu fosse desenhar ela aqui, ela estaria acima do 45 graus. Ela vai estar para cá, assim. Só que ela vai ser reta, diferente do meu desenho, né? Então, isso aqui poderia ser... Bom dia. Então, isso aqui poderia ser, por exemplo, θ igual a 80 graus, algo assim. Bem aqui. Que ia corresponder a um m igual a tangente de 80, que eu não sei quanto é, mas é grande. É quase 1. E, finalmente, aqui no infinito, aqui no eixo y, no θ igual a 90 graus, o coeficiente angular seria infinito, se o infinito fosse um número. Né? Porque à medida que tu vai subindo aqui, vai chegar uma hora que isso vai ficar paralelo ao eixo das tangentes aqui. Certo? Então essa inclinação ela vai subir sem controle. Se ela só poderia chegar aqui a ser igual ao eixo y se o coeficiente angular fosse infinito. Então é mais ou menos assim que funciona o coeficiente angular. É como se tu imaginasse... Imaginasse não, eu posso fazer isso. Bom, pega essa reta laranja aqui. Ó, essa reta laranja, se tu traz ela aqui da origem, ela está com inclinação 0, m igual a 0. Aí vai subindo, vai aumentando o coeficiente angular, que nem eu estava fazendo lá no programa. Quando chega aqui no 45 graus, aí o coeficiente angular é igual a 1. Né? Depois sobe 2, 3, 4, 5 e assim vai crescendo
até que quando chega aqui é porque o coeficiente angular divergiu. Ele seria mais infinito. Se mais infinito fosse um número, na verdade o limite dele seria mais infinito. Então é mais ou menos assim. E por outro lado, se eu descer aqui, o valor vai ser o valor onde ele toca aqui o eixo das tangentes. Então vai ser negativo agora. Né? Então uma função menos x seria, por exemplo, essa aqui, que está 45 graus para baixo. Não sei se ficou mais claro agora. Deixa eu só ler Consegui aqui. compreender, professor. Legal. Obrigado. E no caso, aquele cálculo que tem para calcular o coeficiente, que é a variação de y sobre a variação de x, é isso. Tipo, é útil nesses casos? Com certeza, é isso que a gente vai fazer. Com certeza. Então, tudo tranquilo. Obrigado, professor. Aham, de nada. É exatamente isso, Lucas. Justamente. O, o ponto toca o eixo das tangentes num ponto a uma distância bem grande do eixo x, conforme o ângulo aumenta. Porque quando o ângulo aumenta, como a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, e no caso dessa reta amarela aqui, que é o eixo das tangentes, o cateto adjacente vai ser sempre igual a 1, à medida que eu aumento o ângulo, eu estou aumentando só o cateto oposto. Então está aumentando a tangente. E aqui está diminuindo no sentido do sinal. Né? O módulo aumenta, mas no sinal diminui. Basicamente isso. Então, voltando aqui para o nosso problema, ele está fora de escala, mas eu posso forçar ele a ficar em escala para se encaixar no que a gente tem discutido aqui. Ó. Só que ficar um pouquinho mais apertado aqui. Mas não faz mal. Então, uma inclinação m igual a 1 dá exatamente um ângulo de 45 graus. Eu fiz besteira. É porque está com valores diferentes aqui. Teria que ser, vou colocar assim, de 0 a 8, aqui de menos 5 a 3. Aí vai ficar quadrado. 5 a 5, aqui de 0 a 10. Isso, agora sim, está em escala. Agora está em escala. Certo? Então aqui está uma inclinação de 45 graus. O gráfico está em escala agora. O tamanho do eixo X é igual ao do eixo Y. Está realmente um eixo com sistema cartesiano agora. Certo? Então essa seria a inclinação igual a 1. Aí qualquer inclinação abaixo dessa vai estar uma reta mais próxima do eixo X. Por exemplo, 0,2 vai estar quase... Ó, certo? Então vai ser secante. Vou só aumentar isso aqui. Melhorou. Então vejam que acontece alguma coisa para que o coeficiente angular m igual a 3 seja perfeitamente o coeficiente angular da reta tangente. Né? E o nosso objetivo aqui, estudando derivada, é entender o que é que acontece para que seja isso. Então, que mágica é essa? Que não é mágica, lógico, né? Lógico que não. Para que... Professor? Oi. Porque, tipo assim, no caso, por exemplo, quando o y é igual a 1, a reta fica certinho em x0 e y0, né? Aí quando o senhor troca o valor, tipo, a reta agora saiu do eixo x0 e, tipo, foi para -2. É porque isso é o valor de n. Isso que tu está olhando aqui, onde ela corta o eixo y, é o valor do coeficiente linear do n, que corresponde, como a gente viu aqui no nosso slide, ele corresponde a f de x0 menos mx0. Ó.
Então, ele vai depender do ponto, do valor da função e do coeficiente angular. Ele muda com o coeficiente angular. Ah, sim, 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 sim. Já que a gente está usando o computador, eu poderia pedir aqui para ele mostrar também o valor de n, igual a... seria f de x0 menos mx0, né? F de x0 menos mx0. Então, ele vai devolver esse valor. Deu menos 2,75 agora. Que vai variar também. Aí quando eu mudo tanto o ponto como o coeficiente angular, também vai mudar esse valor. Basicamente é isso. Então é isso, pessoal. Resumindo o que eu falei aqui, ó, se o coeficiente angular dessa reta for exatamente igual a 3, vai dar a tangente. Se ele for maior do que 3 ou menor do que 3, vai dar uma secante. Por exemplo, se fosse aqui 6, ó, voltou a ser uma secante. O coeficiente angular é essa inclinação. Então o que a gente tem que tentar entender agora é como isso é possível, né? Como é possível a gente chegar matematicamente nesse resultado, de que bem aqui, isso vai ter bem aqui vai ser 1,5, aqui vai ser f de 1,5, e essa curva ela tem uma inclinação aqui, θ, de tal maneira que ela tem um coeficiente angular que é a tangente desse θ, que dá exatamente igual a 3. Por que que esse 3? Da onde vem esse 3? O que que esse 3 tem a ver com a expressão da função que é menos x ao quadrado mais 6x menos 5? O que que tem a ver com isso aqui? Certo? Então, vamos imaginar uma situação genérica que vai nos conduzir justamente à derivada. Então, resumindo aqui, pessoal, para a gente não ficar com um mistério sem sentido, esse m aqui, essa tangente igual a 3, como a gente está aqui num ponto x0 igual a 1,5, vamos dizer num ponto x igual a 1,5, esse m corresponde à derivada da função f, derivada de f, no ponto x igual a 1,5, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo é a chamada derivada de uma função num ponto. A gente está partindo dessa função f, que é a parábola aqui, e a gente está derivando ela porque está encontrando um número que dá a inclinação da reta tangente à curva da função nesse ponto. Esse número é o 3, e esse número é chamado de derivada da função no ponto. E a gente representa isso assim, f' de 1,5 igual a 3. Certo? Isso é a derivada de f no ponto x igual a 1,5. Tá bom? Então, o que a gente quer saber agora é o seguinte, dada uma função f de x, como é que a gente encontra o f' de um certo ponto x qualquer aqui? Ou seja, a inclinação da reta tangente é o gráfico da função naquele ponto. Como é que a gente encontra isso de um método geral? E quem descobriu esse método geral foi Newton e Leibniz. Eles que desenvolveram esse método geral. Existe um debate sobre quem teria feito isso, se foi um ou se foi outro, mas é um tipo de debate talvez um pouquinho infrutífero. Tem um livro sobre isso, que eu tenho esse livro, eu não terminei de ler ainda, que se chama A Guerra do Cálculo. Se alguém tiver interesse,
eu deixo a dica aqui. Se alguém gostar assim, né, desse tipo de história e tal, tem esse livro que se chama A Guerra do Cálculo. Aqui. Tem para vender em vários lugares. Ó, esse livro aqui. Ele narra essa disputa entre os dois. Essa daqui é a capa que tem justamente aqui o Leibniz embaixo, o Newton em cima e no caso o que está escrito aqui eu acho que é o teorema fundamental do cálculo. Em cima está escrito de um jeito e embaixo de outro. É isso. Dica de leitura para quem tiver interesse. Ninguém precisa ler isso. Bom, e é muito comum na ciência, né, ter uma coisa que foi desenvolvida independentemente por várias pessoas. Ou às vezes um pegou uma ideia do outro também. Na cosmologia isso também aconteceu. A ideia do universo em expansão foi criada por várias pessoas ao mesmo tempo lá, mais ou menos na década de 20, algo assim. Enfim. Então vamos lá, derivadas de uma função num ponto. Então vamos imaginar aqui uma curva qualquer, que é essa curva amarela, certo? E aí a gente quer saber qual é a derivada dessa função num ponto x, que eu marquei aqui embaixo do lado esquerdo, de azul, que é onde eu estou passando o mouse, esse x. E a gente quer saber a derivada da função nesse ponto. Quando a gente encontrar, essa derivada vai significar a inclinação dessa reta tangente aqui. Então, essa reta tangente vai ter uma certa inclinação θ, que vai ter um coeficiente angular que vai ser a tangente de θ, e isso vai ser a derivada da função no ponto. Tá? É isso que a gente quer calcular. Então, vamos fazer o que a gente fez lá para a parábola, só que agora para essa função qualquer. E aí a gente vai entender o que está acontecendo. Esse tracinho é o que indica a derivada, essa linha. Deixa eu só escrever aqui em cima. Ó, F. Bem aqui, F é a função. E F' é a derivada de F. Essa linha é o que representa a derivada. Tá bom? Mas a gente vai ver isso muitas vezes ainda, tá? Vamos ter oportunidade de falar ainda sobre isso. Então, como é que eu faço? Eu não posso simplesmente adivinhar o resultado e ir direto para a tangente. Então, o que eu faço? Eu vou aproximando a tangente lentamente por secantes, como a gente fez no caso lá da função quadrática. Então, eu vou pegar o certo ponto x aqui onde eu quero calcular a derivada e vou colocar um acréscimo nele, h. Um certo acréscimo h. Tá? E vou analisar o que acontece com a função quando eu boto esse acréscimo. Na verdade, acréscimo poderia ser um decréscimo, poderia ser x menos h. Mas a matemática do resultado é a mesma, então basta a gente olhar um caso. Então, o que acontece? Ó, aqui no x, a função vai valer f de x. Depois, quando eu der esse acréscimo x mais h, a função vai valer f de x mais h, certo? Por exemplo, se o x fosse 1 e o h fosse 3, né, então aqui seria o f de 1, e lá em cima seria o f de 1 mais 3, que seria o f de 4. Ou seja, x mais h, certo? Aqui seria x mais h igual a 1 mais 3 igual a 4. Certo, pessoal? Tá dando para pegar a ideia aí que eu estou tentando? Só que aí a gente pensa nisso, mas não escreve. A gente tenta enxergar o x mais h aqui se mexendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar a reta secante, que vai ser essa daqui.
E como é que a gente calcula a inclinação dessa reta secante? É através da tangente, como nós vimos. Então, a gente marca aqui o ângulo. Vamos marcar bem aqui um ângulo θ. E a gente vai marcar agora, calcular agora a inclinação, ou seja, o coeficiente angular dessa reta secante. Esse coeficiente angular é igual a uma tangente. Vamos ver por que essa tangente dá isso ali que eu escrevi. Porque aqui a gente vai ter um triângulo. Esse triângulo bem aqui, ó, que eu estou desenhando errado, esse triângulo que nos interessa, tá? Eu vou apagar, mas pensem nele. Esse triângulo vai ter bem aqui um cateto adjacente ao ângulo θ, que vai medir quanto esse cateto? Vai medir justamente h, que é a distância entre x e x mais h, né? Mas aqui em cima, ó, vejam que ele vai medir f de x mais h menos f de x. Também aqui ele vai medir f de x mais h menos f de x. Então, o coeficiente angular dessa reta secante vai ser isso, porque isso corresponde à tangente desse ângulo θ. O m é a tangente do ângulo θ. Isso daqui, esse h é o que a gente poderia chamar de um ΔX. E essa diferença aqui no eixo y de um ΔY. Então, a tangente é igual a um ΔY dividido pelo ΔX, como tinha comentado o Jonathan lá agora. Ou seja, é a variação da função no eixo y dividido pela variação da função no eixo x. Essa é a tangente que vai dar f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá? Então, percebam que essa relação geométrica, que é essa tangente, ela tem um significado interessante. Ela dá uma espécie de taxa de variação da função média. É como se a gente estivesse aproximando a curva amarela, que é uma curva qualquer, pela reta vermelha. Então, se a gente usar esses dois pontos que a gente marcou da curva amarela para aproximar por uma reta, a aproximação é a reta cujo coeficiente angular é esse. F de x mais h menos f de x sobre h. Alguma dúvida até agora, pessoal? Podem falar. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui é se aproximar cada vez mais dessa tangente. Tá legal. Através de secantes. Então, ó, a gente se aproximou mais, ó. O x mais h estava, olha aí onde estava o x mais h, lá embaixo. Agora a gente se aproximou mais. Então a gente vai traçar outra reta secante e vai medir o coeficiente angular dela também. Então aqui vai ser um outro ângulo θ, aqui vai ser um outro ΔY e aqui outro ΔX. Certo? Mas a expressão continua a mesma. Aqui vai ser f de x mais h menos f de x, que aqui vai ser, o ΔX vai ser o h. Então, a gente vai continuar tendo a mesma fórmula para o coeficiente angular da reta secante. Só que agora ele mudou. Percebam que antes a reta era mais ou menos... Falei igual a mulher da Top Term agora. A reta era mais ou menos isso aqui, né? Caraca. Essa foi a melhor reta que eu já fiz sem régua. Ou ela era mais ou menos isso aqui. Então a inclinação mudou, veja. A inclinação mudou agora. Certo? Por quê? Porque a gente quer se aproximar disso aqui. Dessa tangente aqui. Certo? Não vou apagar essa reta não. Ficou bonito.
Então, o coeficiente angular continua sendo isso aqui. E isso continua sendo a tangente, vou fazer de verde. Isso continua sendo o coeficiente angular da reta tangente, que é o ΔY sobre ΔX, que é igual àquilo lá, tá? Tudo bem. Agora vamos nos aproximar mais um pouco. Certo? Então a gente andou mais um pouquinho. Um grau menor? Não entendi. Grau de quê? Não entendi. Um grau menor se aproximando, não entendi o que quer dizer grau. Ah, tá. Ângulo em graus, né? Ah, tá. Ele vai, pode ser que ele aumente, pode ser que ele diminua. O ponto não é esse. O ponto é que aqui vai ter um certo ângulo, que vai ser o ângulo tangente. E a secante, ela vai formar um outro ângulo aqui. Vai ser o ângulo da secante. E aí o ângulo da secante é com S, né? Da secante vai se aproximar da tangente. Pode ser que ele aumente, pode ser que ele diminua, vai depender da situação. No caso desse desenho está aumentando, mas pode ser que numa outra situação diminua. Não existe essa regra. Então aqui vai ter uma outra secante e a gente vai continuar calculando esse valor do coeficiente angular dela. Então aqui vai ter um ângulo θ da secante, θ da secante, e o coeficiente angular dessa reta secante continua o mesmo. Então, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter aproximações cada vez melhores desse valor da tangente. Mas se a gente continuar calculando só a secante, a gente não vai chegar lá nunca. Porque a secante precisa de 2 pontos e a tangente precisa só de um. Deu para entender o problema? Existe um problema aí. Como é que a gente resolve esse problema? Pensem aí. A secante precisa de 2 pontos, mas a gente quer a tangente. Então, como é que a gente faz? Vamos pensar um pouco. A gente aproxima a secante até ser a tangente. Não é isso? Exatamente. Exatamente. É isso que a gente vai fazer. Mas como é que a gente vai aproximar? Então seria o limite da secante tendendo a tangente? Exatamente. Acho que o limite do ponto, né? Desse ponto lá em cima, se aproximando da tangente do x, ponto x. Exatamente. E isso corresponde ao limite. A gente traduz isso através de uma coisa que a gente sabe, né? Aproximar esse ponto é a mesma coisa que diminuir a diferença entre esses dois aqui, que é h. Então, à medida que eu diminuo esse h, esse ponto vai andando aqui, vai andar e vai se aproximar cada vez mais aqui do outro. Então, na verdade, o que a gente vai precisar fazer é calcular um limite quando h tende a zero. Porque essa é a maneira de traduzir essa aproximação em termos do parâmetro que a gente pode controlar aqui, que é o h. Que h é justamente a diferença entre os dois pontos, entre o x e o x mais h. Então é isso que a gente vai fazer. Aí a gente se aproxima mais ainda. Quando a gente se aproxima mais ainda, a gente vai ter uma aproximação melhor e vai continuar calculando o coeficiente angular da reta secante. Até que vai chegar um ponto que finalmente a gente vai ter chegado na reta tangente. E o coeficiente angular dessa reta tangente
como a gente acabou de discutir, vai ser o limite daquele coeficiente da reta secante quando h tende a zero. Certo? E essa daqui é a definição da derivada de f no ponto x. Então, a derivada da função f no ponto x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Deu para entender, pessoal, por que a definição é igual a isso? Alguém quer que eu explique melhor algum ponto? Claro que não dá para entender 100% assim de cara, né? Mas se for alguma questão específica aí, ou geral, alguém quer que eu repita? Bom, então a ideia é essa, a gente vai se aproximando cada vez mais aqui, e a única maneira da gente sair de 2 pontos para um único ponto aqui é através de um limite. Foi por isso que o problema das tangentes não foi resolvido de uma maneira geral. Porque no século XVII, antes do século XVII, não existia um método geral de fazer isso. E quem criou um método geral para isso foi o Newton e o Leibniz. Inclusive, depois eu posso comentar como é que o Newton derivava aqui. Isso eu aprendi lá naquele livro aí, A História de um Número. Tem lá um cálculo de como era que o Newton derivava. Interessante. É basicamente como a gente vai fazer, só que a gente vai fazer sabendo o que está fazendo. Ele não sabia, porque não tinha definição de limite. Então, o limite é o único mecanismo capaz de fazer a gente sair desses 2 pontos para 1. Por quê? Porque o h nunca vai ser zero. Porque não existe divisão por zero. Eu nunca vou transformar esses 2 pontos em 1. Mas eu posso calcular o limite, que é o substituto disso. Que ele vai dizer o seguinte, eu não posso nunca calcular esse coeficiente angular para 2 pontos iguais. Nunca. Mas, à medida que eu pego 2 e me aproximo um do outro, o valor desse coeficiente da reta secante vai se aproximar de um valor. E esse valor é a derivada da função no ponto x, que é o limite. Certo? Então, a derivada da função a gente pode se libertar agora um pouco dessa geometria. A derivada da função no ponto x é o f' de x. A gente lê assim, f' de x. É o limite quando h tende a zero. Isso daqui é a chamada razão incremental. F de x mais h menos f de x dividido por h. Antes de calcular exemplos, eu acho que seria interessante calcular aproximações para esse valor aqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que definir um h aqui. Bom, então, deixa eu só descer mais aqui. Bom, então a gente tem lá o f de x aqui. Vou só copiar aqui uma coisinha. Não vamos fazer gráfico aqui, vamos só nos concentrar na derivada. Tem essa função f, vamos usar a mesma função. A gente já sabe que a resposta vai dar 3, mas vamos definir aqui a razão incremental, que seria o nosso delta y sobre delta x, né?
Não, isso não existe. Isso aqui existe. Nosso ΔY sobre ΔX, que é nossa razão incremental. Vamos definir isso como sendo o valor da função num certo x mais x0 mais h. Vamos chamar isso aqui de x. E vamos definir o h agora. Então, a gente vai fazer o h tender a zero. Aqui, por aproximações sucessivas. Certo? Então, vamos calcular isso daí para um h igual a 6. Se o h fosse igual a 6, daria menos 3 esse coeficiente angular. Como é que a gente entende isso? Deixa eu só apagar isso aqui que está atrapalhando. Bom dia, caro Jonathan. Aumenta conforme... Tá aí um nome feio, realmente. Razão incremental. O gráfico ficou tão bonito, eu não vou apagar. Bom, então, ó, voltando aqui, por que que ia dar negativo? Porque se o H é 6, então, e o X é 1,1, tudo bem, não tem problema. Então, o X0 mais H daria 7,5, e 7,5 está bem aqui. Então, a reta vai estar inclinada para baixo. Ou seja, quer dizer que a gente está muito, muito longe ainda de chegar na derivada. E a gente vai diminuindo o H. Se for H igual a 1, a inclinação daria 0. Interessante, né? Se o inclinação 0 significaria uma reta paralela ao eixo X. Então a gente já melhorou. Ela estava negativa, está paralela. Deixa eu só botar aqui logo Fiz merda. Peraí. Pronto. Vamos deixar só o resultado final aqui para a gente ter como guia lá embaixo. Então a gente quer chegar nessa reta aqui. Por enquanto tem uma inclinação igual a 0. Então já melhorou. Antes a inclinação estava negativa, agora deu 0, mas a gente sabe que o resultado final é 3. Né? Então essa aqui é a razão incremental e a gente vai aproximar ela para tentar chegar perto do valor da derivada. Então se fosse 0,5, deu 2,5. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu aproximo h de 0, mais essa inclinação se aproxima da derivada, que é o limite. Então, se fosse 0,1, que merda aconteceu? Deixa eu só sair daqui. Deu algum erro lá. Mas, quando eu aproximei o h, agora está mais perto de 0, o valor dessa inclinação da reta tangente está mais perto do valor correto, que é 3. Se eu aproximo agora o h como 0,01, está acontecendo alguma coisa errada que eu não sei o que é. Eu vou definir isso aqui como uma função de x e h. Eu vou pedir para calcular isso no h1, que vai ser esse, no x0, que vai ser esse. Pessoal, computação é assim mesmo, né? Mesmo sendo um negócio simples, às vezes não sai do jeito que a gente quer. Normal. Então se eu aproximo o h para 0,01, o valor dessa razão incremental já deu 2,99. Então percebam que quando eu faço h tender a 0, essa
razão aqui tende ao 3. É isso que significa a derivada. Eu nunca vou fazer o h igual a zero. Então, essa razão aqui nunca vai ser uma divisão por zero. Mas à medida que eu me aproximo h de zero, esse número se aproxima de um único número. Esse que é o ponto, que é o limite. E quem dá esse comportamento é o limite. Então, por isso que eu estou calculando o limite dessa razão. Se fosse 0,00, um monte de 0, 1, olha quanto vai dar. O computador já não quer mais diferenciar isso do 3, porque a diferença é muito pequena. Então, isso que eu fiz aqui, na verdade, é uma derivada numérica, a gente poderia dizer. A derivada numérica é tu fixar um valor para esse h muito pequeno, né? Seria uma derivada numérica bastante rudimentar aqui, na verdade, né? Depois vocês vão estudar em uma disciplina que eu esqueci agora o nome. Enfim, física computacional, né? Física computacional, vocês vão estudar um pouquinho. Não sei se o software é esse, quando eu estudei era o MATLAB. Bom, então é isso. Se vocês quiserem aqui saber mais ainda qual é o erro, posso dizer isso aqui com 10 casas decimais. Então o erro está mais do que 10 casas decimais. Mais do que 20. É um erro muito pequeno mesmo. Acho que o computador está com dificuldade já de dizer qual é o tamanho desse erro. Então é isso, basicamente. Quando h tende a zero, essa razão incremental tende à derivada. Por isso que a gente usa um limite, que é esse limite aqui. Certo? Deu para entender, pessoal? Então vamos calcular uma derivada aqui, usando nossa definição. Primeiro um exemplo mais... Vamos calcular um exemplo mais simples, sem ser muito abstrato, usando a definição. Então, calcule a derivada dessa função aqui no ponto x igual a... no ponto x qualquer. Então, o que a gente precisa encontrar para isso? A gente precisa do f de x, que a gente já tem, é 2x mais 5. A gente precisa do f de x mais h, que significa... Aqui vocês podem, alguns ou muitos, podem se confundir nessa hora, presta atenção. Aqui, em vez de x, é x mais h em qualquer lugar que apareça o x na função. Então, f de x mais h não é 2x, é 2 vezes x mais h mais 5, tá? Cuidado com isso. Então, a gente calcula isso, depois a gente calcula a derivada. Então, vai ter o f' de x, que vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, fica o limite quando h tende a zero. Limite quando h tende a zero. F de x mais h vai ser 2 vezes x mais h menos mais 5, menos o f de x. Aqui é outra hora que a gente pode se confundir também. É menos todo o f de x. Então, é menos 2x mais 5. Dividido por h. Isso dá o limite quando h tende a zero. No primeiro lá fica 2x mais 2h mais 5. E no segundo fica menos 2x menos 5 sobre h. Então aqui 2x corta com esse 2x. Esse 5 corta com esse menos 5. Sobra apenas 2h. Então fica o limite de 2h sobre 2 sobre h. E aí cancela o h com h. Fica o limite da constante. Então a derivada é o limite
quando h tende a zero, de 2, que é 2. Ou seja, a derivada dessa função em qualquer ponto x é a constante igual a 2. Por que isso acontece? Porque, como ela é uma reta, e a derivada da a taxa de variação da função, que também é o coeficiente angular da reta tangente a ela, a reta tangente a uma reta é ela mesma. Então, essa equação o gráfico dessa função é mais ou menos esse. Onde aqui é 5, e aqui vai ter um certo ângulo θ cuja tangente é 2, que é o coeficiente angular da reta. Então, a tangente a qualquer ponto dessa reta é ela mesma. Isso significa que toda reta tem uma derivada constante. A gente poderia fazer isso para uma reta qualquer, na verdade, ax mais b. Mas eu vou escrever mx mais n para ficar parecido com o que a gente já estava fazendo. Então, vamos aplicar esse mesmo raciocínio para essa outra função aqui. Qual vai ser a derivada dessa função no ponto x qualquer? Essa derivada é limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Aí, o f de x a gente já tem, é mx mais n. E o f de x mais h tem que tomar aquele cuidado que eu falei, ó. Tem que substituir onde está o x por x mais h. Então fica m vezes x mais h mais n. Tá? E a gente substitui isso aqui. Então, limite quando h tende a zero de m vezes x mais h mais n. Isso tudo aqui é o f de x mais h, menos o f de x, que é mx mais n. Então, eu boto entre parênteses. Tudo isso dividido por h. Então, o f' de x fica limite quando h tende a zero, distribuindo aqui, né? mx mais mh mais n, menos mx menos n. Dividido por h, e vocês já viram o que vai acontecer, né? Esse mx cancela com esse n cancela com menos n, sobra só mh. Então, a derivada é o limite de mh sobre h quando h tende a zero. Cancela o h com h. Fica o limite de m. Então, f' de x é o limite da constante. E, portanto, a derivada dessa função é m. Então, a reta é o caso, digamos assim, o caso sem graça, né? É o caso em que a derivada dá o próprio coeficiente angular da reta. Deu o próprio coeficiente angular da reta, certo? Alguém tem alguma questão relacionada a isso? A esses dois cálculos que a gente fez aqui? Não? Tá bom. Então, vamos continuar calculando. Derivada de x ao quadrado. Primeiro, vamos calcular essa derivada num valor. Num valor não genérico. Tá, já tem dois. Beleza.
Vamos calcular essa derivada num certo ponto x igual a 3. Né? Vamos calcular essa derivada. Vocês me dão só 2 minutos, já volto. E aí, galera, beleza? Sabe uma coisa que deveria ter no Google Meet era a função de excluir o professor. Que aí, uma hora dessa aí vocês podiam conversar, né? Como se fosse a sala de aula. O professor saiu, você pode conversar finalmente. Mas não tem. Colocar música de fundo. Pô, boa ideia. Ou então a música do Telecurso 2000 no fundo também. Bacana, boa ideia. Colocar Telecurso 2000 10 horas de fundo. Vamos calcular então aqui uma derivada de x ao quadrado no ponto x igual a 3. Ó, então agora o f de x vai ser o f de 3. Vamos lá. Então é a derivada no ponto 3 agora. Ó. Agora eu dei um ponto, não é um x genérico. Calcula a derivada no ponto x igual a 3. Vai ser o limite de f de x mais h, só que x é 3. Então é 3 mais h, menos f de 3, dividido por h, quando h tende a 0. Essa daqui talvez seja a única vez que a gente tenha que fazer isso na vida, porque quando a gente calcular o f' de x, a gente vai obter uma regra que vai fazer com que a gente não precise fazer isso aqui nunca mais. Né? Então é como eu disse no início lá do curso para vocês, o limite ele dá um fundamento.
o que significa isso aqui, né? Como a gente já discutiu extensivamente. Mas, uma vez que a gente calcula algumas derivadas aqui usando esse limite, a gente pode esquecer o limite por um tempo e usar só as regras de derivada. E depois, a mesma coisa vai valer para a integral. A gente usa o limite para definir integral, aí a gente aprende a integrar e esquece o limite por um tempo. De vez em quando só que vai precisar. Quer dizer, é bom não esquecer nunca, né? Mas a gente não vai precisar tanto assim. Então aqui a gente calcula o f de 3. Quem é o f de 3? É 3 ao quadrado. E o f de 3 mais h é 3 mais h entre parênteses ao quadrado. Tá? Então a gente vai substituir isso aqui. E com isso o f' de 3 fica limite, quando h tende a zero, de f de 3 mais h, que é 3 mais h ao quadrado, menos 3 ao quadrado, dividido por h. Esse limite não vai ser tão imediato quanto o outro, mas vai ser simples também, como vocês vão ver. Então aqui 3 mais h ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Menos o 3 ao quadrado que já estava lá. Aí corta esse 3 ao quadrado com esse. Tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Então fica limite, quando h tende a zero, de 6h mais h ao quadrado sobre h. Esse quadrado está esquisito. Né? E como é que eu resolvo esse limite agora? Simplesmente boto h em evidência e corto. Então fica 6 mais h sobre h, corta aqui. Né? Continuando aqui em cima, fica f' de 3 igual limite, quando h tende a zero, de 6 mais h. E agora virou um limite de um polinômio, né? De uma função do primeiro grau aqui, onde a variável agora é o h. E isso dá 6. Então, f' de 3 igual a 6. Significa que a derivada da função x ao quadrado, nesse ponto x igual a 3, é igual a 6. Tá? E a gente pode fazer isso para um x ao quadrado num ponto x qualquer. Exatamente, deu o dobro do x. E aí, derivando o x ao quadrado num ponto x qualquer, a gente entende por que deu o dobro de x lá. Né? Aqui era 3 e a derivada deu 2 vezes 3. Esse 2 vem daqui. Vem daqui. Como a gente vai ver agora. Então, no ponto x qualquer, a derivada vai ser a mesma fórmula, né? Limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Tem uma dificuldade imensa de fazer um h, onde agora o f de x é x ao quadrado, e o f de x mais h é x mais h ao quadrado, que eu já vou fazer aqui para economizar espaço ali, é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Então, isso a gente substitui aqui.
E aí fica o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, que é x ao quadrado, mais 2xh mais h ao quadrado, menos o f de x, que é x ao quadrado, dividido por h. Então, aqui corta esse x ao quadrado com esse. E aí fica limite, quando h tende a zero, de 2xh mais h ao quadrado sobre h. E aí a gente faz a mesma coisa, bota o h em evidência. E fica 2x mais h dividido por h quando h tende a zero. Portanto, isso dá, né? Corta aqui o h. Fica o limite de 2x mais h. Que é o limite do polinômio, mas a gente tem que prestar atenção aqui. A gente está acostumado a ver o x como variável em tudo, mas esse limite é quando h tende a zero. Então, quando h tender a zero aqui, vai ficar só o 2x. Então, a derivada vai ser 2x. Isso significa que para a função f de x igual a x ao quadrado, a derivada dela, que é a função derivada, é 2x. Certo? Basicamente isso. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esses 4 cálculos de derivada que a gente já fez? Estão vendo que vai aparecer... Oi, diga. Eu quero saber qual é o nome dado para esse H. Só isso. Só saber o nome dele. Eu não tenho um nome assim, digamos, sei lá, um nome convencional, único. A gente pode chamar de acréscimo ou de incremento. Basicamente isso. Vai alterar um pouquinho o valor de x e analisar o que acontece com a função quando tem esse acréscimo, esse incremento. Porque, na verdade, o objetivo é fazer ele... o objetivo é fazer ele tender a zero. Então, ele é um meio, na verdade, apenas. Ele é um intermediário, um mecanismo, uma espécie de ferramenta para sair do F e chegar no F'. Quando a gente chega no F', o H desaparece, porque a gente toma um limite com ele e isso faz com que ele desapareça. É basicamente isso. Só que, professor, pelo que eu entendi, o H, ele não é um ponto no eixo X, ele é a distância entre dois pontos, né? Exatamente. Isso estava meio Exatamente. confundido aqui, não é um ponto, né? Como a gente estava estudando em limite, né? Tipo, a gente pensava num ponto, no eixo X e ia aproximando esse ponto de outro ponto que a gente queria estudar o limite, né? No caso, o H aí não é um ponto, é a distância entre dois pontos, né? Exatamente. Complementando aí o que você falou e o que o Ena perguntou, exatamente, o H é a distância. O H é o ΔX, na verdade. Muitos livros usam ΔX, aqui, né? Então, se você quiser, pode escrever a derivada como limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Só que eu prefiro escrever h, que é mais rápido do que escrever ΔX. Só por isso. Mas escrevendo com ΔX dá a impressão realmente de que delta dá uma ideia de diferença, né? Porque é o D em grego, de diferença.
Aí sempre que tem uma diferença, a gente usa delta, que nem lá na fórmula de Bhaskara, né? Que é b² menos 4ac, uma diferença. Então, quando a gente escreve ΔX, talvez dê uma impressão melhor de que, na verdade, ele é uma distância, uma diferença, né? Não sei se ajuda. Pois é. Interessante, obrigado vocês pela questão. Então, a ideia agora é a gente ficar um pouco nisso, de aplicar essa definição, e aí a gente vai formar uma tabelinha de derivadas. Depois a gente vai aprender regras de derivação, e aí os limites vão sumir um pouco do mapa. A gente vai calcular um monte de derivadas de tudo quanto é jeito, e depois aprender umas propriedades das derivadas também. E aí os limites vão dar uma sumida. Mas, por enquanto, seria interessante a gente treinar mais um pouco esse cálculo usando a definição para aprender. Só para isso. Então, se fosse x elevado a n, ó, eu vou perguntar lá na lista de vocês, provavelmente faça com x ao cubo, ou x à quarta, ou 2x ao cubo mais 3, algo assim. Mas eu vou fazer aqui o x elevado a n para a gente poder andar na disciplina, né? É basicamente para isso. Só que esse aqui, antes disso eu vou falar de uma outra coisa. Que eu escrevi por cima aqui um negócio. Isso aqui eu deixei em branco. É a definição geral escrita de outra forma. Antes disso, vamos ver outra forma de escrever essa definição geral. Bom, antes da gente calcular lá a derivada, né? A gente tem aqui a curva, aí tem aqui um ponto x0 e um ponto f de x0. Aí a gente quer calcular a derivada dessa função no ponto x0 agora, né? Então a gente vai somar ele com um certo h, mas aí tem como escrever essa definição sem usar esse h. Simplesmente eu chamo outro ponto de x. E aqui vai ser um f de x. Tá? Então, se esse aqui é o h, quer dizer que x é x0 mais h. Então, pela nossa definição que a gente tem, o f' de x0 é o limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. Aí, se eu fizer uma mudança de variável aqui no limite, e eu chamar x de x0 mais h, eu percebo o seguinte. Quando h tende a zero, x tende a x0. Tá? E eu posso isolar o h aqui e ver que o h, na verdade, é x menos x0. Então, com essas relações, eu vejo que o f' de x0, que é aquele limite lá, na verdade, é o limite quando h tende a zero, é a mesma coisa que quando x tende a x0. E o f de x0 mais h é o f de x. O f de x0 não muda. E embaixo o h é x menos x0. Então, isso daqui é uma maneira alternativa de escrever a definição de derivada, que é tão boa quanto a outra. Certo? Deixa eu só circular aqui que ela é importante. Tá? Então, essa daqui é uma outra maneira de escrever a definição de derivada, só que num ponto x0 para a gente não confundir com x. Então, isso aqui também é a mesma definição
de derivada. Nesse caso, derivada da função f no ponto x0. Tá? Aí, para não ter que discutir binômio de Newton, que eu nem sei direito essa fórmula, tem que ver na Wikipédia, que é onde eu aprendo tudo. Como eu não sei a fórmula do binômio de Newton, a derivada do x elevado a n eu prefiro calcular usando essa outra forma aqui. Que aí vai cair numa coisa que a gente já estudou. Então, essas derivadas aqui que a gente já estudou, podem usar essa fórmula que vai dar a mesma coisa. Tá? Inclusive, vamos fazer a do x ao quadrado, que vai matar talvez vai fechar talvez uma lacuna. Que foi que eu fiz? Vai fechar talvez uma lacuna aí na cabeça de muitos de vocês, de por que a gente estudou alguns limites, né? Porque eles são todas derivadas. Então a gente pode calcular essa derivada de x aqui usando... Professor, Oi, rapidão. diga. O senhor apresentou duas formas. Uma é do Leibniz e a outra é do Newton. Na verdade, não sei. Acho que não. É só uma mudança de variável, na verdade. Uma delas usa o H e a outra não. Tá. Valeu, professor. Como não vai dar tempo da gente derivar um monte de coisa, eu acho que eu vou fazer mais essa daqui. Talvez essa e comentar essa derivada do Newton que eu disse que eu ia falar, né? Que é interessante. Bom, derivada de x ao quadrado, usando essa forma aqui. Limite, quando x tende a x0, é a mesma coisa. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Só que agora essa vai ser a derivada num certo x0 aqui, para diferenciar do x, né? O x0 seria o ponto fixo lá, a variável a gente vai calcular a derivada e o x vai variar ao redor dele. Então fica f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Vamos usar essa forma. Então, isso fica... Vamos calcular ela no 4 aqui. Que aí, vocês vão ver. Essa merda. Tá. Assim. Então, o f' de 4 fica limite quando x tende a 4 de f de x, que é x ao quadrado, menos f de 4, que é 16, dividido por x menos 4. E vocês já viram esse limite lá em algum lugar, né? Então, a gente estudou esse tipo de limite justamente porque eles são derivadas. Certo? E o fato do gráfico dessa função ser x mais 4 é justamente pelo que a gente vai fazer aqui, ó. Que esse limite é o limite de x menos 4 vezes x mais 4 dividido por x menos 4. E aí cancela aqui. Vai dar o limite de x mais 4. Quando x tende a 4, que vai dar 8. Esse vai ser o f' de 4. Que é justamente 2 vezes o x0, né? Essa derivada no x0 daria 2x0, se a gente fizer, usando essa definição aí. Então, vejam que a gente discutiu tantas vezes, né? Como é possível que o gráfico dela seja assim, tenha um buraco aqui? Porque justamente essa daqui é a razão incremental, é o ΔY sobre ΔX. Essa é a função que nós poderíamos chamar de uma certa função φ. Aqui. Esse é o gráfico da função φ, que é a razão incremental. E a derivada é o limite dessa função φ, que é a razão incremental, quando x tende a x0.
Então é um pouquinho mais abstrato aqui, indireto, pensar nessa indeterminação. Ó. E ela só não vai estar definida aqui no x0, justamente porque o ΔX é x menos x0. E quando x for x0, vai dar uma indeterminação. Mas se a função for derivável, se eu puder calcular essa derivada, aqui vai ser o 4, né? No nosso exemplo vai ser... vai ser 4 aqui, no nosso exemplo. Mas se a função for derivável, eu sei que esse limite bem aqui vai ser a própria derivada, que no caso vai ser 2x0. Certo? Então, esse limite que tem esse gráfico, na verdade, está associado ao cálculo de uma derivada. E essa função que a gente está calculando o limite não é a função f, é a função incremento aqui, a função razão incremental aqui, taxa de variação φ. E a derivada da f vai ser o limite da φ, quando x tende a x0. E é nessa φ que está a indeterminação, porque isso aqui corresponderia a x igual a x0. E não pode, porque isso é a mesma coisa que ΔX igual a 0. E o ΔX não pode ser 0. Então, mas a derivada é 2x0. Então, isso significa que a função é diferenciável ou derivável nesse ponto. Certo, pessoal? Então, eu acho que talvez, pensando um pouco nisso aqui, feche uma lacuna de entender por que a gente estuda esse tipo de limite e por que dá esse tipo de indeterminação. E aí a derivada vem justamente para fechar esse buraco, para dizer, ó, essa função φ ela pode ser completada desde que bem aqui eu coloque justamente a derivada da f, que no caso dá 2x0. Eu poderia remover essa determinação. Basicamente isso. Não sei se eu expliquei ou se complicou, mas é basicamente isso. Professor, o senhor pode falar Oi. de novo? Parte? Qual parte é? Essa do lado direito aí? A parte que o senhor não fez um quadrado aqui. Não entendi. A parte que eu fiz um quadrado? Uma linha embaixo, uma linha do lado esquerdo e uma linha em cima. Ah, é que eu entendi, não fez o quadrado, aí eu fiquei confuso. É basicamente que tu parte de uma função f e quer calcular a derivada num ponto x0, e aí para isso a gente define uma outra função φ de x, que vai ser f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é a mesma coisa que a outra definição, mas vamos trabalhar nessa, porque senão vai ficar trocando, fica confuso. E aí a derivada da função f é o limite da função φ quando x tende a x0. Basicamente isso que eu estava falando. E essa função φ, ela tem necessariamente uma indeterminação no ponto x0. Por quê? Porque, primeiro, quando x tende a x0, o x menos x0 tende a 0. Só que quando x tende a x0, o f de x tende ao f de x0. O que significa que f de x menos f de x0 tende a 0. Isso significa que a derivada
sempre envolve um limite, sempre vai envolver um limite com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Professor? Diga. Então, no caso da reta tangente, né, quando a gente calcula o limite naquele ponto para descobrir o ângulo da reta, seria isso no caso? É um ponto indeterminado? Não. Porque a indeterminação, ela está nessa função φ, não está na f. Justamente, quem é indeterminado nesse ponto é a φ. Mas só que a gente não interessa para a gente o valor da φ nesse ponto, e sim o limite. E o limite existe, é único, quando a função é derivável. O que significa que a gente extrai um número daqui, que é esse f' de x, que é justamente a inclinação da reta. E essa inclinação não é indeterminada. A gente extrai uma coisa determinada de uma coisa indeterminada. E o nome disso é limite. Ah, sim, compreendi. Por isso que a gente precisa do limite para calcular a derivada. Porque o que as pessoas faziam antigamente era dividir 0 por 0. Já que a gente está falando disso, vamos fechar a ideia, então. Deixa eu dizer como era que o Newton calculava a derivada de x ao quadrado. E aí vocês vão ver qual é o absurdo de não usar limite. Pelo cara que tinha a honra de ter o mesmo nome que eu, né? O que ele fazia? Ó? Ele fazia o seguinte, o x muda para um x mais um x ponto, né? Onde, se eu não me engano, ele chamava isso daqui de fluxão, algo assim. E quando isso acontecer, o y vai mudar para um y mais um y ponto. E a derivada, que eu não sei se ele chamava de derivada, vai ser justamente a divisão entre esses dois fluxos, que vai ser a fluxão total. Newton era um cara interessante, né? Ao mesmo tempo que ele era físico, que ele era matemático, né? Ele era principalmente, na minha opinião, físico. Então, eu acho que ele estava enxergando algo em movimento aqui. Uma espécie de fluxo mesmo, de um fluido, talvez, algo assim. Imaginando as funções em movimento, se mexendo. Talvez por isso chamasse de fluxão total isso aqui. Que é a derivada. Aproximadamente. Mais ou menos. Mais ou menos a derivada. Não é bem a derivada. É a derivada do Newton. Que está errada, né? Não tem problema de estar errado, está tudo bem. Esse erro durou séculos. Eu não estou querendo ser arrogante dizendo que estava errado. Apenas a gente, como estudante, tem que saber que está errado. Estudante, professor, professora, a gente tem que saber. Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Se o x muda de x para mais x ponto, então o y muda de y para y mais y ponto. E quem é esse y ponto? Ora, a gente tem que calcular, né? O y é x ao quadrado e o y mais y ponto vai ser x mais x ponto ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2x x ponto mais x ponto ao quadrado. Mas esse aqui cancela com esse porque eles são iguais. Então fica y ponto igual a 2x x ponto mais x ponto ao quadrado. Aí o que acontece? Se o x ponto é pequeno,
Então, x ponto ao quadrado é ainda menor. E é aqui que entra o paradoxo. Ó, eu vou dizer que x ponto ao quadrado é igual a zero, mas eu vou dizer que x ponto é diferente de zero. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que x não é zero, mas o quadrado dele é zero? Isso é uma aproximação. Só que, sem definir limite, essa aproximação não faz sentido. Então, o que ele fazia era justamente isso. Agora, o y ponto sobre x ponto fica só isso aqui, né? Que a gente desprezou o outro termo, que é 2x, x ponto, dividido por x ponto. E dá 2x. Que é, né, pasmem, justamente a derivada de x ao quadrado. Foi assim que nasceu a derivada. Foi assim que Newton definiu a derivada. E ela padecia desse problema. Como é que esse daqui é diferente de zero e esse aqui é zero? E é aí que entra o limite, para resolver isso mais modernamente, mais atualmente, né? Então, esse aqui seria o paradoxo original lá da definição de derivada, que o limite resolve. Funcionava. Funciona sempre, na verdade. Porque o que está por trás funciona sempre isso aqui. Porque é um argumento errado para justificar, é uma justificativa errada para um processo correto. É correto desprezar o x ao quadrado, mas por quê? Porque tem um limite. É o que a gente fez aqui. Bem aqui, ó. O x ponto, na verdade, é o h do Newton. O h é o x ponto do Newton aqui. Então, quando ele diz que o h quadrado é desprezível, é porque bem aqui tu desprezou ele. Só que isso, na verdade, significa que tu cortou aqui porque tu ainda não tinha calculado o limite. Então, h ainda não era zero. Ainda não era o limite quando h tende a zero. Mas depois ficou assim e o limite dessa função dá 2x. Que não é a mesma coisa que substituir h por zero. É um limite que tu demonstra através de um outro caminho que isso dá 2x. Então, o limite foi o que excluiu esse paradoxo da definição de derivada do Newton, por exemplo. Que tinha um outro paradoxo também na definição de integral, que é zero vezes infinito. São infinitos intervalos, cada um tem uma dimensão zero, e no final isso dá um valor que é um número. Isso também era um paradoxo. E o limite também resolve esse paradoxo. Porque aí quando entra o limite, faz sentido aproximar esses processos de um número sem ter que multiplicar zero por infinito. É basicamente isso. Então, acho que eu concluo por aqui. E aí, na nossa próxima aula, a gente calcula mais derivadas e vê as regras de derivação e vai ser isso. Então, na sexta-feira. Mas se alguém tiver alguma questão que queira discutir agora, uma dúvida, eu estou aqui para isso. GG, beleza. Nada não, então? Beleza, então, pessoal. Me diverti demais nessa aula aqui. Bom almoço para vocês também. E até sexta-feira. Desejo que todos vocês tenham ido muito bem na lista. Meu objetivo não era atrapalhar ninguém, nem prejudicar ninguém. Acreditem. Eu tentei fazer o máximo possível parecido com o que eu fiz na sala. E a minha ideia de fazer isso era justamente que o máximo possível de pessoas acompanhasse as aulas, mesmo que depois, justamente para ter esse acompanhamento.
Não sei se está funcionando, mas eu espero que todos se saiam muito bem. Tá bom? Então, valeu, bom almoço para vocês, até sexta. Tchau, pessoal. Obrigado, professor. Bom almoço. Valeu.